Olá, pessoal, seja bem-vindo para mais esse vídeo aqui no canal, professora Solimar Silva, no especial do mês dos professores. Então, esse mês, todas as segundas-feiras, tem vídeo novo com convidados especiais, professores que eu admiro, que eu conheci em alguns dos programas dos quais eu participo, em eventos, e eu falei, gente, eu não posso ficar com esse professor só para mim, eu tenho que compartilhar. E a professora de hoje, a nossa entrevistada que está aqui, é a Palmira Baroni Nunes, que é a mãe da Júlia e da Laura. E ela diz que ela brincava de ser professora antes mesmo de saber ler ou escrever. E hoje ela trabalha no chão da escola pública e é pesquisadora do cotidiano escolar. Seu local de trabalho é seu local de pesquisa. Ela é graduada em Letras, em Inglês e Literaturas pela UERJ, especialista em Língua Inglesa e Literatura Infantil e Juvenil pela UCAM, Universidade Cândido Mendes, é mestre em Linguística Aplicada pela UF e doutoranda em Estudos da Linguagem pela PUC-Rio, que eu amo PUC-Rio, onde eu fiz meu mestrado. É autora e coautora de livros e tem artigos publicados nas áreas de Linguística e Educação. É professora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro desde 1995. Não se engane com essa carinha de bebê que ela tem. Ela ama o cotidiano escolar e está construindo sua tese a partir da cartografia desse cotidiano, entrelaçando os fazeres, saberes e sentires de seus praticantes, ressaltando suas potencialidades. Gente, na Semana do Professor, olha essa professora maravilhosa. Muito obrigada, seja bem-vinda, Palmeira. Eu que agradeço, Solimar, pelo convite. E Solimar é também uma pessoa assim, muito especial, né? E conhecer, saber do seu trabalho, poder assim, co- é, conhecer o seu trabalho, utilizar algumas das atividades que você já desenvolve com as suas turmas, nas minhas aulas, também é um prazer. Não, me sinto honrada. Olha, gente, rasgação de seda, coisa boa. Muito obrigada, Palmeira. Pessoal, se você está caindo de paraquedas aqui no canal a primeira vez, eu aqui publico vídeos, né? Eu lanço vídeos sobre aprendizagem socioemocional, sobre o cotidiano de sala de aula, sobre educação em geral, e também eu falo sobre carreira. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve desde já. Porque você vai, né, ativando as notificações, você vai saber todas as vezes que tiver vídeo novo. Toda segunda-feira a gente tem vídeo novo. E já falando que a nossa convidada, aqui na descrição do vídeo, você pode segui-la nas redes sociais. E se você também quiser já compartilhar esse vídeo, já sabe que vai ser coisa boa, já pode compartilhar. Porque o algoritmo entende quando a gente curte, compartilha, que é um conteúdo bom que mais pessoas podem ver. Então a gente agradece o seu compartilhamento. Então, este mês a gente está entrevistando professores e a gente está falando, gente, sobre desde estratégias, porque aqui no canal eu sei que tem pessoas que são inscritas que são professores de disciplinas variadas e pessoas que não têm nada a ver com a área de educação, mas o inglês tem a ver com todo mundo. Então, gente, nessa entrevista a gente vai falar sobre estratégia para quem está aprendendo inglês, a gente vai falar sobre um projeto bacana, se você é professor, professora, que você possa se inspirar. Até quem não for de inglês, de repente, vai poder adaptar para o seu contexto e conselhos para quem de repente pensa em ser professor. Então, é isso que vai seguir a nossa entrevista aqui. Então, eu gostaria de começar. Te apresentei, a gente vê que você tem um currículo extenso, Palmira, mas eu queria que você falasse um pouquinho, se você quiser, sobre o seu contexto de ensino, há quanto tempo você é formada, ou que outras, ou se você quiser dar destaque a alguma formação, um pouquinho Sim. da Palmira, profissional, educadora. Eu, como você falou, eu estou na Prefeitura do Rio desde 1995. Na verdade, eu comecei a dar aula. Nessa época, eu não era professora de inglês ainda, eu ainda estava na faculdade, mas eu trabalhava como professora generalista, né? Alfabetizadora, que foi a minha primeira matrícula. E aí, depois de 3 anos, terminei a faculdade, fiz outro concurso para a Prefeitura do Rio e comecei a dar aula de inglês de fato, né? Aos 22 anos, eu comecei a dar aula de inglês na Prefeitura do Rio, mas eu já atuava em cursos de idioma, né? Escolas de idiomas. E assim, quando eu comecei a dar aula de inglês na Prefeitura do Rio, a gente não tinha um material.
de língua inglesa para seguir, né? Eu dava aula do sexto ao nono ano, naquela época não era sexto ano que era chamado, era a quinta série, né? Até a oitava série. E a gente não tinha um material, né, específico para a gente seguir. E aí eu via que eu tinha que criar material para trabalhar com os meus alunos, né? E na época era muito comum, estava muito assim, muita gente estudando sobre a questão da leitura em inglês. E como que a gente podia desenvolver estratégias de leitura, né? E aí eu gostei muito de pensar, né, sobre como que o aluno que chega lá no sexto ano, no sétimo ano, como é que ele lê inglês? Quais as estratégias que ele utiliza? Será que ele tem consciência dessas estratégias? Como que eu vou abordar, né, a leitura de textos em inglês, né? A gente já sabe que na nossa língua materna já é desafiador, imagina numa língua estrangeira. E aí, eu comecei a desenvolver projetos para que os alunos tivessem maior consciência de estratégias que eles usavam na leitura de textos em inglês e que eles pudessem fazer até transferir aquilo que eles usavam em português para a língua inglesa, sabe? E foi uma época muito interessante, né? Porque era tudo voltado para a questão da leitura. Mas, com o passar do tempo, a gente viu que houve uma grande evolução, né? Que a leitura ela era importante, mas as outras habilidades também deveriam ser desenvolvidas. E aí, nesse meu contexto de atuação da escola pública, a gente, anos mais tarde, começou a dar aula para crianças do primeiro segmento, do ensino fundamental um, do primeiro ao quinto ano, e aí a gente começou a desenvolver outras habilidades além da leitura, né? E foi extremamente interessante também, muito desafiador, porque você desenvolver habilidade de fala, de escuta, né, de escrita, mais a leitura com crianças de escola pública é diferente de você trabalhar num curso de idiomas. E aí a gente já tinha um material específico, aí a gente recebeu um treinamento, mas isso também despertou em mim várias reflexões com relação ao ensino de inglês na escola pública. E que eu, desde o início, tentei buscar, assim, conhecer o meu contexto, né? Usar, claro, o material que estava sendo oferecido, mas também saber o que que os alunos precisavam naquele momento, né? E isso é o pulo do gato, né? Você saber que qual é o seu contexto de atuação? Qual é o seu público, né? Eu tinha que desenvolver todas as habilidades, trabalhar com todas as habilidades, mas eu tinha aquele público, né? Eu tinha 30 alunos numa sala, eu tenho, né? Ou mais de 30. Como que eu posso trabalhar com esses 30 alunos para eu não me frustrar, não achar, né, que eu não estou trabalhando da forma correta e eu também não frustrar o meu aluno, né? Então, conhecer o seu contexto de atuação é extremamente importante, né? E hoje eu tenho minhas turmas, muitas turmas, trabalho também com educação de jovens e adultos, e aí você vê que são vários contextos, né? E a língua inglesa, nós que trabalhamos com língua inglesa, com a língua materna, a gente tem uma vantagem muito grande, que a gente pode falar sobre vários assuntos, né? Usando a língua. Agora, como falar, isso daí a gente tem que estudar, tem que saber qual é o contexto que a gente está atuando, né? E eu aproveito Nossa. todo o material que eu recebo, é extremamente importante, mas também a gente vai fazendo as modificações necessárias. Então, a nossa autoria, o professor como autor, como autônomo, como criador de conteúdo, como modificador desse conteúdo, ele tem que estar ali o tempo inteiro, né? A nossa reflexão, o nosso pensamento crítico, ele é desafiado o tempo inteiro, né?
porque nem tudo que está pronto eu uso daquela forma, mas também eu vamos dizer assim, não me desfaço daquele material que eu tenho. Então, essa consciência, essa reflexão, a gente tem que ter o tempo inteiro. Então, eu trabalho Perfeito, nesse contexto, pessoal. né, da escola pública. Só nesse contexto de início, olha quanta coisa rica que a Palmira trouxe para a gente, né? Como professor, como profissional, né? Eu destaquei aqui, eu gostei, eu também sou da época dos PCNs, né? Que o foco era o inglês Isso, instrumental, leitura, e que agora quase, né, com a BNCC, no caso da Prefeitura do Rio, um pouco antes até, mas com a BNCC está muito forte, a gente trabalhar as quatro habilidades. sim, E eu gostei muito do que você falou, que para nós sermos professores, né, vai facilitar e é crucial a gente entender o contexto no qual a gente está inserido, o nosso aluno está inserido, porque, como você falou, por meio da língua, da linguagem, né, a gente pode, e língua inglesa tem esse privilégio de trabalhar tantos assuntos, né? Então, gente, isso sim, foi só o comecinho. E aí, já que você está falando muito desse aluno, desse contexto, sabe, Palmeira, quando eu pensei nesse encontro, eu pensei também nas pessoas eu atuo na FESPES Idiomas com alunos adultos e muitas vezes tem gente que está começando a aprender inglês e que trava, claro, a gente até brinca que eu não trago o inglês amado de volta em 3 dias, né? Mas isso. quais são algumas estratégias, umas 3 estratégias ou sugestões que você daria para quem está começando a aprender inglês, quem está nesse projeto, para que essa pessoa ela possa acelerar ou alavancar a sua aprendizagem? A gente não pode perder oportunidades de aprendizagem, né? Se você tiver a oportunidade de ouvir, se você tiver a oportunidade de falar, de ler, né, na língua inglesa, você não pode perder essas oportunidades, né? Eu sei que nós, brasileiros, principalmente, né, temos muita vergonha dessa exposição que é falar, ou vergonha de falhar mesmo, né, na nossa escuta, mas a gente não pode se deixar travar por isso, não. Então, a gente não pode perder a chance de buscar essas oportunidades de aprendizagem, de criar também, né? Eu sou uma pessoa, né, que tenho muitos anos já de vida, e na época que eu aprendi inglês, é, era muito voltado àquele meu contexto, não tinha. O que eu fazia era ouvir música, então eu também criava minhas estratégias. Hoje em dia, eu vejo que as pessoas têm muito mais oportunidades. Você tem acesso à internet, acesso a séries, a filmes, mas a gente também pode criar as nossas oportunidades de aprendizagem, nossas estratégias, né? Como que eu consigo aprender mais e melhor? Mas não podemos ter vergonha de nos expor, de falar, de perguntar, de pedir para repetir, que isso tudo faz parte do nosso aprendizado. É a nossa língua materna. A gente está nesse contexto. Só que a gente não está no contexto da língua estrangeira. Então, nós, como falantes de uma segunda língua, temos total direito de errarmos, porque estamos nesse constante aprendizado, né? Não podemos ter vergonha, nem medo de errar, porque isso tudo faz parte do nosso aprendizado, né? E criar Muito bem. oportunidades, né? Sempre que possível, esse material autêntico que é tão vasto hoje em dia, fazer o uso dele. Gente, o que a Palmeira está falando, na semana passada, se você não assistiu o vídeo, vai aparecer ao final desse vídeo um card para você clicar, né? Vai aparecer uma indicação da entrevista com a professora Érica Soares. Ela falou, basicamente, com outras palavras, isso, olha a necessidade de se permitir, né? A Érica falou muito do contexto de exposição e produção. E a Palmeira, de certa forma, está trazendo isso também. Então, assim, duas professoras experientes, experts no assunto, que estão dizendo: olha, aproveite a oportunidade de aprendizagem, não tenha vergonha e crie suas estratégias. Inclusive, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, gente,
um TED Talk justamente falando sobre como você pegar nas suas mãos a responsabilidade e a oportunidade de aprender inglês e desenvolver suas estratégias. Então, foi um TED Talk que eu lembrei aqui. Vou deixar aqui só para aparecer para você. Então, Larissa, coloca aqui na tela. E aqui embaixo tem o link para esse TED Talk. Assim, como você está falando muito sobre oportunidades de aprendizagem, né? E nós, como professores, a gente busca promover o máximo possível em sala de aula. E eu fiquei curiosa para saber de você, Palmeira, algum projeto que você tenha feito com seus alunos, ou algum colega tenha feito, e que fosse um Uhum. sucesso para que esses alunos pudessem vivenciar mais o inglês. Você lembra de alguma coisa que você poderia compartilhar? Ah, e tem um projeto que eu gosto muito, que na verdade não foi um projeto pensado, é, não foi um projeto assim pensado de forma estruturada, né? Ele foi se estruturando porque surgiu, houve a necessidade dele ser desenvolvido em sala de aula. Como eu já mencionei, a gente trabalha na Prefeitura do Rio com material da própria Prefeitura. E numa das unidades de uma turma de sexto ano, nós tínhamos um mapa da região do Rio de Janeiro, dividido nas quatro zonas, né? Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro e Zona Oeste. Então, além da divisão nas diferentes zonas da cidade, nós tínhamos que identificar os bairros da cidade. E como eu trabalho na Zona Oeste, às vezes eu sei que as crianças têm dificuldade, né, de conhecer todos os bairros da cidade do Rio de Janeiro. Peguei um mapa lá na escola, peguei assim, né, e levei para a sala de aula para a gente poder, trabalhando juntos ali, descobrirmos, né, e responder as perguntinhas. Onde é que fica o bairro tal? Fica na Zona Norte? Isso tudo em inglês. E aí, quando a gente foi pesquisar um bairro que ficava na Zona Oeste, Santa Cruz, o bairro não estava no mapa. E aí a gente descobriu que aquele mapa bonitinho tinha cortado o Rio de Janeiro. A parte da zona oeste da cidade, que é o local que que a escola está localizada, que os alunos moram, né, que nós estamos inseridos, não estava no mapa. E aí as crianças começaram, cadê o mapa? Por que que a gente não está no mapa? E essa pergunta, por que que a gente não está no mapa, foi um projeto. E aí a perguntinha que estava em português se transformou em uma perguntinha em inglês. Why aren't we on this map? E aí, por que que a gente não está nesse mapa, né? E aí, a partir dali, os alunos começaram a dar a opinião deles, né? E nós decidimos pesquisar o nosso território. Eu trabalho numa escola que é em frente a uma praia, Praia da Brisa, que não é igual à praia de Copacabana, Praia do Flamengo. É uma praia que tem um bioma específico, que é o mangue, e nós decidimos estudar esse mangue, estudar os animais do mangue, tudo em inglês, né? Nós visitamos a praia, tiramos foto na sala de aula, fomos aprender todo o vocabulário, né, em inglês, daqueles animais, qual a função de cada um deles. E aí, as crianças criaram jogos em inglês com os nomes desses animais. Então, nós tínhamos quebra-cabeça, tínhamos jogo da memória, nós tínhamos um que era adivinha que animal é, tinha que mostrar o desenho do animal e as crianças falavam inglês. E depois nós levamos esse projeto até a PUC, né, a PUC Rio, e essas crianças fizeram uma oficina mostrando os retratos da Praia da Brisa, explicando em inglês como é que é, os animais, né, que são típicos dessa área, e pediram, assim, fizeram um teatrinho em inglês com os animaizinhos do mangue, cada animal, isso foi assim uma coisa de muito estudo, né, meu e deles, né? E depois nós pedimos, nós solicitamos às pessoas que fizessem plaquinhas
né? As pessoas participaram da oficina. Pedimos para que elas fizessem plaquinhas sobre o meio ambiente, que a gente podia levar para a praia. E voltamos para a escola. Na semana seguinte, a gente colocou as plaquinhas na Praia da Brisa, lá com os recadinhos das pessoas, né, da oficina. E foi assim, algo que marcou muito, porque saímos da nossa escola, que é o nosso território de atuação, para conhecer o território que é maior, que é o território da Brisa. E como eu falei para vocês, como a gente trabalha com língua, com linguagem, a gente pode abordar qualquer tema. E aí a gente falou sobre o mangue, como é que é mangue em inglês, quais são os animais que são que moram no mangue, né? Então, ampliação desse vocabulário, né? Depois a criação do teatro com as frases em inglês, com a interação, e foi uma coisa que realmente marcou, e não foi algo, Solimar, por isso que eu acho que a nossa sensibilidade, nossa autoria, autonomia, ela tem que estar também em primeiro lugar. Eu poderia ter escutado eles falando assim, por que que a gente não está no mapa? E dar uma explicação. E acabou. Mas olha, dessa pergunta, nós fizemos muitas outras coisas que estavam no livro e coisas também que não estavam no livro, mas que eram necessárias. E quantas oportunidades de aprendizagem foram criadas ali para eles e para mim também, que eu tive que estudar um pouquinho sobre o mangue, né, que está ali na nossa porta, né? E é um projeto que foi em 2023 que nós desenvolvemos e que eu guardo assim com muito carinho, que foi algo que trouxe muitos frutos, bons frutos, de muita reflexão sobre o ensino de inglês, a questão ambiental, sair da sala da escola do nosso território ali para um território maior. E por isso que eu tenho assim esse projeto no coração, né? Virou o nome, ficou Why Aren't We on this map? Por que que a gente não está no mapa? Nossa, que lindeza! E você tem uma capacidade, pelo menos para mim, né? O pessoal que está assistindo, comenta aí se vocês sentiram a mesma coisa. Você foi explicando e eu fui visualizando, eu fui vendo vocês indo ao Mangue, eu fui vendo vocês indo à PUC, né? É um lugar que eu amo muito, a PUC, inclusive. Então, eu fiquei imaginando, assim, todos os detalhes. E isso, gente, que a Palmeira está trazendo o pontapé de uma aprendizagem baseada em projetos, que é a partir do interesse, da pergunta, da curiosidade, dos questionamentos dos alunos. Então, essa Sim, abertura, porque às vezes a gente está tão corrido, né, falando agora para os colegas professores, às vezes a gente está corrido porque o calendário está apertado, porque tem tanta coisa para fazer, que sem querer a gente pode acabar atropelando, como a Palmeira falou, poderia responder, falar alguma coisa e vamos lá para a página 32 do livro, né, e ter perdido essa excelente oportunidade. E, Palmeiras, assim, em primeiro lugar, parabéns. Deve ser um projeto assim lindo. Espero que mais pessoas tenham acesso. Pessoal, você conhece algum professor, já compartilha esse livro, só para esse vídeo, né? Só para esse projeto já está valendo muito a pena essa entrevista. E é dessa riqueza de professores que eu tenho falado, gente. Por isso que eu trouxe aqui no mês dos professores pessoas como a Palmira, que só tem a enriquecer. Eu fico assim, só admirando mesmo. É um projeto que eu acho que eu nunca teria pensado. E não é só porque eu não tenho um mangue, a gente pode não ter um mangue, a gente, em frente à nossa escola, mas pode ter um lixão, pode ter problemas na rua, pode ter uma barricada, pode ter tanta coisa, né? E a gente, de repente, deixar os alunos terem voz. E por falar em voz, por falar em alunos, a gente está se aproximando do fim. Pessoal, são vídeos curtos, eu sei que vocês querem mais. Então, siga a Palmeira nas redes sociais. E também um combinado que eu estou fazendo com todos os convidados é aqui nos comentários, vocês podem fazer perguntas. E aí eu estou pedindo ao convidado assim, olha, na semana que o vídeo é lançado, se puder entrar de vez em quando, ver se tem pergunta, com certeza a Palmeira vai poder responder, né, dentro do tempo dela, que é mega corrida, a gente agradece, eu vou interagir com vocês. Mas, Palmeira, talvez tem pessoas que estão assistindo a gente que nem são professores ainda, talvez sejam jovens ou pessoas que têm outras profissões e até cogitam ser professores. Eu queria que você, né, para encerrar essa nossa conversa, né, você falou já um pouquinho de estratégia para quem quer aprender, de um baita de um projeto para quem é professor, já tem inspiração, mas que conselho você daria para quem quer ainda ser professor de inglês? Ainda não é, mas pretende ser.
Eu acho que para quem quer ser professor de inglês e para quem quer ser professor, né? Professores são aprendizes eternos. Então, a gente nunca pode deixar de aprender, né? De perder essa, isso que é nosso, né? É inerente a gente, que é aprender. É, Tem uma frase, né, em inglês que é Teachers are lifelong learners. A gente é aprendiz para sempre e a gente não pode perder isso. De ser aprendiz, de aprender com os nossos pares, aprender com os nossos alunos, aprender com o nosso contexto, né? Acho que a questão de aprender faz parte da nossa vida. E eu acho que né, já estou há tantos anos nessa profissão e sempre buscando aprender mais. E isso dá para gente uma força para seguir muito grande, né? Que mesmo os desafios do dia a dia, a gente consegue lidar com esses desafios porque a gente sempre está aprendendo, sempre está buscando. E isso renova a gente enquanto pessoa e enquanto profissional também. Verdade, gente. É, eu acho que eu tenho mais ou menos. A gente não vai entregar idades aqui, não, né? Com a Pamela e eu, a gente é muito jovem. Mas quando ela falou Uhum, o ano, eu falei assim: eu também. A gente tem um tempo assim de magistério. Isso que a Pamela está trazendo é tão importante, esse rejuvenescer intelectualmente por meio dessa aprendizagem constante. E não foi verdade. combinado, gente, mas foi o que a Érica falou no vídeo dela da semana passada, que já vai estar já já no card no finalzinho desse vídeo, né, de um professor ser esse eterno aprendiz, essa pessoa que está aprendendo a vida inteira. E eu posso dizer, Palmeira, que nesse curtinho tempo juntos, né, nesse vídeo, como a proposta é um vídeo curto, mas que seja rico, você certamente enriqueceu minha vida e eu quero te agradecer pela disponibilidade, pela generosidade de estar aqui com a gente compartilhando tanto, tá? Então, muito, muito obrigada mesmo. Eu agradeço pelo convite e é muito bom, né, a gente poder compartilhar, falar sobre a nossa experiência e aprender o tempo inteiro. Obrigada, Solimar, e quando precisar, estamos às ordens. Beleza, pessoal. Você que ficou com a gente até agora, vocês sabem, podem comentar, segue a gente, né, no Instagram também. Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você sentir assim que vai poder usufruir dele e fique atento que esse é só o segundo vídeo do mês. Nós temos ainda mais dois professores que vão conversar nas próximas 2 semanas. Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo. Obrigada.